Como tratar o esposo dentro de casa adulterando. Tá antes aqui, tá? Mandei ir embora e ele não vai. Então, Márcia Nascimento. Márcia, primeira coisa. Eu estou entendendo que todos aqui são cristãos, tá? Caso isso não seja, você me informa, não tem problema nenhum, porque eu vou te responder, tentar te responder baseado na tua fé. Então, quando ninguém fala nada, eu vou entender que são cristãos e eu vou responder baseado naquilo que creio, porque também sou. A Bíblia diz que a gente não deve mandar o nosso esposo embora. Primeiro ponto. A Bíblia fala para a gente suportar em amor. A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, fala que o amor é paciente, que o amor é longânimo. O que eu diria para você? Busque ajuda, busque sabedoria para mudar essa circunstância e agradeça a Deus pelo privilégio do seu marido estar em casa. Porque existem pessoas, inclusive aqui nesse grupo, que estão orando pelo marido que está fora e desejando que eles voltem de qualquer jeito. A gente também não orienta que ele volte de qualquer jeito. Já que saiu, então vamos tratar tudo e voltar da forma correta. O seu não saiu, o seu está em casa. E isso é um privilégio se a gente olhar para a história de alguns irmãos que estão aqui. Então, a primeira coisa é a gente conseguir olhar com os olhos de Deus. Os olhos bons, né? Os olhos bons vão fazer, Marta, você olhar agora e agradecer a Deus pelo privilégio. A Alessandra, se eu não me engano, a Alessandra mandou um texto hoje lá no grupo de WhatsApp sobre gratidão, sobre como foi a postura dela no ano passado, nesta mesma época que a gente está vivendo agora, que é a semana do aniversário dela. Se você não viu, Márcia, dá uma olhadinha lá no grupo, tá? A Alessandra fez essa publicação agora, no finalzinho da tarde, o que é umas 5 horas da tarde, mais ou menos, para você achar, são muitas mensagens, né? A gente acaba, às vezes, se perdendo, tá? Então, foi por volta de 5 horas da tarde, a Alessandra publicou uma foto dela, do aniversário dela, e o tema foi gratidão, mas ela diz também como ela se comportou diante disso, para te ajudar a entender que seu marido está em casa. Se ele for embora, tudo bem. Agora, a gente pode mudar esse quadro com postura, oração, com algumas técnicas. E se ele for embora? Se ele for embora, você deixa aí. Porque aí a gente entra num novo processo da restauração desse casamento. Mas você mandar embora, não faça isso. Lute pelo seu casamento. Vamos tentar mudar essa postura, vamos tentar corrigir o que está errado. Vamos impactar ele com a presença de Deus. E aí, quando a presença de Deus invadir esse cenário, a tua vida, a tua casa, acontece uma das duas coisas. Ou esse homem se transforma e deixa de ser adúltero, porque o pecado não habita onde habita a graça, ou ele vai embora. Das duas, uma. Tá? Mas, com certeza, existem aí, nessa relação, comportamentos que podem ser melhorados, tá? Da nossa parte. Tá bom? E aí, se você quiser, nos procure para a gente tentar te ajudar. Eu e a Alessandra estamos aqui à disposição, querendo muito ajudar vocês. Tá bom? Essa é Silvia. O que fazer em relação ao casamento quando já houve o divórcio? Afinal, foram quase 30 anos de convivência e casamento. Você deve estar falando do divórcio de papel, né? Do documento. Então, essa não muda nada. Não é o divórcio que define a restauração, não é o divórcio que acaba com o casamento, não é o divórcio que determina se você é casado ou não. Eu me divorciei, eu e a Alessandra nos divorciamos. A gente assinou um papel de divórcio. Estamos aqui, restaurados. A honra e glória do Senhor. Então, isso não determina nada. Isso é só um papel. O casamento de vocês vai muito além do que um papel assinado. O casamento de vocês foi selado no céu, pelo Senhor Jesus, no mundo espiritual. É Ele que diz que vocês são casados. E o Senhor diz que vocês são casados para sempre. Para sempre.
Leia depois 1 Coríntios capítulo 7. Vocês são casados para sempre. Só a morte separa vocês. Não é um documento, não é um juiz, não são os homens. Não são os homens. O que Deus uniu, o homem não separa. Essa é uma palavra de Deus em Gênesis. O homem não tem esse poder. Bom? Então, Kenny, não deve desistir, mas deve entender o que aconteceu. Tá? Por que seu esposo voltou, veio para casa e saiu de novo? Porque muito provavelmente, em casa, ele vivenciou, experimentou tudo aquilo que o fez sair. Trouxe toda a lembrança, não houve mudança. Não tinha nada de diferente, nada de novo. Nem nele e nem em você. E é por isso que a gente precisa trabalhar na restauração daquele que está buscando. Esse é o ponto. Restauração pessoal, transformação, mudança. Se houve um divórcio, se houve separação, algo aconteceu nesse casamento. Não estava tudo perfeito. Eu tenho ouvido mensagens, lido e-mails, lido mensagem no WhatsApp, que dizem assim: do nada meu marido foi embora, a gente era tão feliz. Gente, isso não existe. Não existe do nada. Se você acha que foi do nada, você estava com alguma coisa nos seus olhos, tapando as suas visões, que não fez você enxergar o seu marido ou a sua esposa dentro de casa durante anos. Onde só você era feliz, ou achava que estava tudo bem, e ele não. Isso não existe. Estava tudo bem. Não existe do nada. O que existe é eu não vi os sinais. Eu não prestei atenção. Estava acontecendo debaixo do meu nariz e eu não percebi. É isso que existe. Não existe do nada. Acontecia alguma coisa nesse casamento. E aí, eu não estou aqui dizendo que a culpa toda é sua, que ficou, e que a culpa toda é do outro que foi embora. Não é nada disso. Dentro de um casamento, dentro de uma relação, a culpa é de ambos. Ambos são responsáveis pelo sucesso e pelo fracasso de um casamento. Ambos. Agora, existem muitos fatores para fazer com que eu não consiga fazer o meu casamento dar certo. Traumas, dores, a vida familiar primária, meus pais, os pais dele, meus avós, os avós dele, traumas de infância, o que vi, o que vivi, dores. Isso tudo, querido, a gente leva para o casamento. Então, por isso a gente precisa tratar. Por isso a gente precisa olhar. Não foi por acaso que o casamento acabou. Aconteceu alguma coisa. E a gente precisa tratar isso. Tá bom, Kênia? Então, se você quiser, se for da tua vontade, entre em contato, tá? Entra lá no WhatsApp, procura a gente, procura a Alessandra, procura a mim, tá? Que a gente pode te ajudar, se você permitir, tá bom? Mas não desiste não, tá? Porque ainda tem chance. Se ele voltou uma vez, ele volta de novo, tá? Ele vai voltar e vai encontrar uma mulher fantástica. E aí ele vai voltar todo quebrado, tá? Preciso te dizer isso também, vai voltar todo arrebentado. Mas a diferença é que você agora vai ter condição de ajudá-lo. E aí sim, a gente começa a reconstruir esse casamento. Newton, você diz que se interessou no assunto. Bom, acredito que seja no assunto do e-mail. Meu amigo, meu querido, se você nesse momento está com uma namorada, com uma outra mulher, você nesse momento também está em adultério. Segundo a palavra de Deus, o casamento é uma única vez, a aliança é uma única vez. Eu entendo a questão de você, como pai, buscar a felicidade dos seus filhos. Mas seus filhos serão muito mais felizes com a restauração do casamento dos pais, acredite. Hoje, os seus filhos estão recebendo a seguinte mensagem: é natural e é normal, é possível se separar e depois tentar de novo e ser feliz.
Seus filhos vão receber essa informação dentro do inconsciente deles. E o futuro deles vai ser com a possibilidade do divórcio e da separação, com a banalização do casamento. Porque basta tentar de novo. Basta tentar de novo, que agora a gente vai ser feliz. Quando a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que ao homem, que o casamento entre o homem e uma mulher é uma única vez. Que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Que a única coisa que separa o homem de uma mulher é a morte. E só depois da morte de um dos cônjuges é que o outro cônjuge está liberado para se casar de novo. Também diz que aquele que pedir carta de divórcio ou dar carta de divórcio, que ele fique só. Porque aquele que se casar com quem foi repudiado se torna adúltero e faz a pessoa adúltera. E assim sucessivamente. Tá? Assiste lá os nossos vídeos que estão lá nas playlists, que a gente fala muito sobre esse assunto, sobre o que é casamento, sobre adultério, sobre o que Deus fala sobre essas coisas, como se constitui casamento. Tá? Vai te ajudar bastante. Tá bom, Nilton? Se você quiser conversar um pouquinho mais, procure a gente no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, que vai ser um prazer te ajudar. Tá bom? Então, Keila, cadê? Voltei aqui, parei. Seu marido não vai te esquecer porque você está fora do estado. Até porque hoje em dia, com telefone celular, internet, tudo fica muito próximo. Mas não é isso. Não é essa distância. A gente tem relatos de pessoas que o cara está no Brasil, conhece pela internet uma pessoa que está no Japão, falam-se 1 ano por telefone, 1 ano, 2 anos depois se encontram, se casam e vivem felizes do outro lado do mundo. Então, não é essa distância que é determinante no retorno ou não de vocês. O que é determinante para a restauração do casamento é um posicionamento correto diante de Deus, oração correta diante de Deus. Do mesmo jeito que o seu marido saiu de perto de você ou você saiu de perto dele, da mesma forma, Deus une vocês dois. Pega um avião, pega um carro, pega um barco e em 2 dias vocês estão juntos novamente. Se essa for a vontade de Deus, se vocês estiverem prontos para se reunirem de novo. Tá bom? Então, tira da sua cabeça esse medo, porque o tempo e o espaço não tem nada a ver com a separação de vocês. Muito mais importante do que isso é o seu posicionamento diante de Deus e diante da restauração do teu casamento. Amém? Agora vamos corrigir. Então, primeira coisa, entender como é que está esse contato, né? Por que ele joga na sua cara? Como é que está essa conversa de vocês? Precisa entender esse posicionamento, precisa ajustar esse posicionamento, porque essa conversa, ela também não deve acontecer entre vocês hoje. Essa conversa de acusações, eu estou certo, eu estou errado, isso é algo que atrapalha muito a restauração, tá? Então, a gente precisa ter um posicionamento correto. E esse posicionamento é um posicionamento errado, equivocado, que não ajuda em nada a restauração. Tá? Erenildes. A Pai do Senhor Jesus, meu esposo saiu de... Erenildes. Meu esposo saiu de casa faz 1 ano. Quando pergunto se ele está com alguém, ele fica bravo. Às vezes, ele fica até 30 dias sem nos procurar. Nós continuamos casados. Quando eu pergunto se ele está com alguém, ele fica bravo. Então, Erenildes, para de perguntar. Por que é importante saber se ele está com alguém? O importante não é saber se ele está com alguém. O importante é que ele esteja com você. E para isso, a gente precisa mudar essa postura. Para isso, a gente precisa mudar esse comportamento. Para isso, a gente precisa se restaurar. Essa é uma atitude equivocada. Essa é uma atitude que não ajuda a restauração. Ela só afasta, ela só atrapalha. É uma atitude de cobrança. Está errado. Não pode acontecer.
Estão entendendo quanto que a gente tem errado no nosso posicionamento para buscar restauração? E é isso que vocês precisam buscar, posicionamento correto. Eu vou repetir a tecla. O que acelerou o processo, o que fez o Ivan e a Alejandra ficarem somente 8 meses separados, foi o posicionamento correto da Alessandra. Foram as atitudes corretas que a Alessandra tomou. Isso foi predominante no meu retorno para casa. Nesse tempo. Senão, provavelmente nós estaríamos no deserto até agora. Porque não é fácil. Não é fácil. É muito complicado. É muito complicado. Os dois lados é muito difícil. Para quem adultera e para quem fica em casa. É muito doloroso. É muito difícil. Tá bom? Gente, a gente já está com 1h10 de live. Manuel, a gente tem uma videochamada marcada para amanhã às 8 horas, certo? Então, relaxa. Amanhã a gente vai conversar. A gente vai ter ali 40 minutos, 1 hora para a gente bater um papo. A gente vai tirar muitas dúvidas, tá bom? Relaxa teu coração. Só mais uma noitezinha. Dorme tranquilo. Dorme em paz. Que amanhã a gente vai bater um papo, tá bom? O que fazer para acontecer a restauração pessoal? Que eu diria que sozinha seria quase impossível, porque a gente não conhece os caminhos. A gente precisa de ajuda. Eu tinha conhecimento, né? Tenho conhecimento, a Alessandra também. E ainda assim eu caí, ainda assim eu me afastei do Senhor, ainda assim eu saí do meu casamento. Precisei de ajuda. Tive alguém para me ajudar, para me orientar. A Alessandra falou no nosso testemunho de sábado, né? Foi o Diego, do Manual do Casamento, que me ajudou muito, e antes já vinha também ajudando a Alessandra. A Alessandra já tinha um posicionamento exemplar, um conhecimento exemplar, mas também o Diego também ajudou ali, vamos dizer assim, aparando as arestas, ajudando ali nos pontinhos, e foi o que nos ajudou na restauração pessoal. Então, assim, o que você precisa é da ajuda de alguém que principalmente está do lado de fora do deserto. Porque no deserto é tudo confuso. Então, eu diria para você buscar alguém que te ajude na sua restauração pessoal. Se você quiser, a gente pode conversar e pode te mostrar algumas opções sobre isso. WhatsApp do Grupo Alessandra, coloca aí no chat o nosso telefone para as pessoas nos procurarem, tá? E aí, você vai falando, você pode falar ou com a Alessandra ou comigo, e a gente vai te dando as orientações, tá ok, Keila? Nilson, meus 3 filhos ficou comigo, todos os 3 no começo, se cortavam. Meu filho mais velho de 15 anos tentou suicídio. A mãe deles falava que isso era normal. Nilson, não é normal, tá? Eu sinto muita dor ao ouvir isso. Nós somos terapeutas. Tanto eu quanto a Alessandra cuidamos de jovens e adolescentes durante muito tempo. Sei exatamente do que você está falando. Tá? Isso é espiritual, tá? Não espiritual da criança endemonizada, mas é uma opressão, uma possessão demoníaca que faz isso com os adolescentes, baseada em dor, baseada em raiva, baseada em tristeza. Não sei como é que está a situação dos seus filhos hoje em relação a isso, mas se tiver acontecendo alguma coisa nesse sentido, pode entrar no WhatsApp aí e me chamar, tá? Porque eu vou tentar te dar toda a orientação possível para te ajudar nesse processo. Tá bom, Wilson? Gente, é isso, tá? Gente, beijos. Fiquem com Deus.